Bom dia a todos. Espero que a paz do Senhor seja no coração de cada um. Estamos mais uma transmissão aqui com nossos amigos e irmãos gideonitas. É muito bom poder estar aqui com você e estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade às 7 igrejas. Nós falamos da igreja de Éfeso e vamos da igreja, uma sequência aí das 7 igrejas, fazendo um paralelo, mas ainda que rápido, porque as 7 igrejas têm um paralelo com os selos. E esses selos estão interligados numa questão histórica, que nós acreditamos que existe 3 aplicações aí para 7 igrejas. Uma era o apóstolo João mandando uma carta para a igreja, que aquela mensagem era para eles ali, uma mensagem específica para aquela igreja. Mas também ela era para os crentes de todas as épocas, mas especialmente ela também traça, por ser um livro profético, o livro do Apocalipse, ela também traça um cunho histórico, onde cada igreja é um período da história. E eu estou me valendo aqui, para quem quiser, de um livro chamado Revelação de Jesus Cristo, de um pastor especialista no assunto, o pastor Ranko Stefanovic, né? É um das maiores autoridades que nós temos hoje da igreja. Nós temos também aqui, para estudo, né? O que a gente chama de comentário bíblico adventista. Mas a minha ideia não seria simplesmente se aprofundar, mas tirar lições práticas também para a nossa vida. E nós vamos, então, fazer a leitura aqui de alguns pontos. A nossa leitura está em Apocalipse, capítulo 2, verso 8, quando começa a carta que Jesus envia para a igreja de Esmirna, né? Então, se você quiser abrir sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 2, de 8 a 11, né? Eu vou fazer a leitura aqui. Depois vamos pegar essa leitura e vamos explicar alguns detalhes dessa, dessa carta enviada a essa igreja na Ásia Menor. Então, vamos ler, então. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Nós já entendemos que o anjo aqui é um mensageiro, né? Essas coisas diz o primeiro e o último. Esteve morto e tornou a viver. Então, veja, o autor da mensagem aqui é Jesus, né? E ele diz assim: conheço a tua tribulação. E essa expressão ela é chave na carta que Deus manda a Esmirna. A tribulação ela seria muito violenta, muito forte. Vamos entender isso tanto na igreja quanto na história, né? A tua pobreza, e algumas versões colocam ali, mas tu és rico, né? Quer dizer, eles eram pobres, mas nessa pobreza eles tinham uma grande riqueza. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Judeus aqui é um termo técnico, não só no sentido de sangue, mas como a igreja de Deus da época. Se diziam ser da igreja de Deus, mas eles não eram. Sendo antes da sinagoga de Satanás. Nós começamos aqui nesse período a ter uma grande influência de um sincretismo religioso que misturaria a verdade com a mentira. E por isso ele chama, nesse texto aqui, sinagoga de Satanás. E aí vem o verso 10, diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Quer dizer, haveria nessa profecia um momento em que a igreja passaria por uma grande tribulação e Deus está falando assim: olha, não fique preocupado, né? Lembre-se da minha promessa de estar contigo. Lembre-se do tempo que vocês irão passar aí. Vai ser um tempo difícil, mas eu estou do lado de vocês. E aí diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós. Ou seja, haverá uma grande perseguição. Para ser dispostos à prova. E aqui, novamente, a ideia de que quando a gente é perseguido, nós somos colocados à prova. Vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram perseguidas, foram colocadas à prova. Tereis postos à prova e tereis aflições durante 10 dias. Eu vou explicar esses 10 dias. É um período profético que se cumpre na história. E aí diz assim: ser fiel até a morte. E essa é a promessa que Deus faz pela condição da fidelidade daqueles irmãos de Esmirna.
E dar-te-ei a coroa da vida, um texto que a gente basicamente usa só essa parte, né? Mas não enxerga talvez o contexto histórico. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí vem a, a promessa, né? O vencedor, nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, está falando sobre a vida eterna aqui, né? Podemos morrer a primeira por sermos perseguidos, mas teremos a vida eterna. Vou aqui compartilhar um pouco as transparências para a gente entender melhor sobre esse assunto. Vocês estão vendo aí um mapa das 7 igrejas. Nós já estudamos a igreja de Éfeso e hoje estamos estudando a igreja de Esmirna. Veja que ela está bem pertinho do mar, né? Esmirna era uma cidade portuária. Hoje é uma cidade chamada Izmir, né? É onde tem muitos negócios ali, na costa oriental do Mar Egeu. E ali existe um cruzamento de caminhos, né? Para quem vai para a Frígia e para a Lídia, cerca de 55 quilômetros ao norte de Éfeso, né? A distância entre uma cidade e outra. No primeiro século, tinha uma ideia de mais ou menos 200 mil habitantes dela. E desfrutava de uma condição de uma cidade livre. Era um centro grande no ponto de vista religioso, no ponto de vista cultural. Havia teatros, né? Cabiam até 20 mil pessoas sentadas. A cidade foi criada, né, por um grande líder chamado Épico Romero, que era um poeta, né, que disse que estava presente no nascimento daquela cidade. E a vida da comunidade cristã lá era de grande tribulação e de pobreza, né? Embora a cidade fosse abastada, a igreja lá, as pessoas que compunham a igreja eram pessoas que passavam por grandes dificuldades e também uma grande pobreza, né? E das 7 igrejas é a única que nós encontramos esse relato de que eles eram muito pobres, né? E, e tinha ali uma veneração obrigatória para adorar César, né? Adorar o líder romano naquela época que governava o mundo. Então, todos que estavam ali eram obrigados naquela cidade, por uma lei, a adorar o imperador. E a segunda condição que deixava eles miseráveis ali em Esmirna, né, era a presença de uma grande população judaica, que naquela época era hostil aos cristãos. Eles não gostavam, porque os judeus, naquela situação, eles não se davam bem com os cristãos, porque eles tinham aquela questão histórica, né, de não aceitar a Jesus. Então, eles perseguiam os próprios judeus, perseguiam, né, os cristãos, não somente o Império Romano, mas havia ali uma hostilidade, uma amargura, né, entre os judeus, se uniram com os pagãos no ódio contra os cristãos que acabavam difamando a eles. E aí nós vamos analisar algumas questões aí relacionadas à cidade de Esmirna, algumas informações históricas para que você possa entender um pouco melhor. Eu já falei para vocês que todas elas existe uma conexão local, geral e histórica. Aqui nós temos o gráfico que mostra algumas características de Esmirna. Esmirna significa mirra, e mirra, você deve se lembrar, quando Jesus nasceu, deram para Jesus ouro, incenso e mirra, né? Mirra é uma planta que você, sem tocar nela, sem amassar ela, sem esmiuçar ela, ela não tem fragrância, mas quando você aperta, quanto mais você aperta, quanto mais você esmaga ela, mais um cheiro suave você sente, um perfume muito gostoso. E a palavra Esmirna significa porque havia muita mirra nessa cidade, essa planta que exala um perfume, né? E nós entendemos que esse período é do ano 100. Por que do ano 100?
Foi provavelmente o ano que morreu o apóstolo João, o último dos apóstolos. E ela vai até o ano 323, quando há um edito cancelando um outro edito do antigo imperador Maximiliano, dando liberdade às pessoas de adorarem do jeito que quiserem ali, tirando a perseguição ferrenha dos cristãos, que até então foi muito forte. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então, esse período nós entendemos que é da morte de João, acaba ali o último ciclo dos último apóstolo, né, que morre ali, e um grande período de perseguição na história que encaixa com a descrição desta igreja que haveria de sofrer durante muito tempo, né? E hoje vamos falar um pouquinho dessa cidade aqui. Essa aqui é a cidade hoje de Izmir, que era a antiga Esmirna, né? E era um lugar que teve uma grande perseguição e um grande martírio. Hoje é uma cidade grande, mas nós vamos ver fotos e ideias dela daquela época, né? A cidade de Esmirna ficava a alguns quilômetros, dependendo da forma como você chega ao norte, né, de Éfeso, sobre a bela enseada do Mar Egeu, já falei acerca disso, né? A cidade podia possuir uma planta aromática chamada mirra, que era um perfume suave. No centro da cidade havia um pequeno monte, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele, o Monte Pago, de uma divindade lá grega chamada Nemese, que tem a ver com os Jogos Olímpicos. Houve Jogos Nemeus, né? Em homenagem a essa deusa, essa divindade. Os gregos estavam muito ligados a isso, isso acabou passando até depois do Império Grego para os romanos. Houve uma mistura de identidades religiosas entre eles. E esse monte era um monte onde uma cidade muito idólatra na época adorava essa divindade grega. E Esmirna possuía um único mercado público de 3 andares. Veja bem, para aquela época era uma coisa assim extraordinária, né? Havia Jogos Olímpicos na cidade. E os vencedores eram coroados com coroas de ouro, né? Porque não era normal. Em outros Jogos Olímpicos, né? Outros Jogos esportivos, os gregos que inventaram isso, existia as pitonisas, que eram mulheres que competiam, né? Tinha uma espécie de envolvimento ali com homens nesses jogos. Havia várias coisas bizarras na questão dos Jogos Olímpicos. Eu fiz uma série há uns 30 anos atrás sobre os Jogos Olímpicos e para trazer isso para a igreja na época, era a época de Jogos Olímpicos, e fui desafiado a fazer uma coleção de sermões, né, sobre esses assuntos. Então, muito conhecidos os Jogos Nemeus antes dos Jogos Olímpicos, né? E todos eles estavam ligados à mitologia grega. Mas em alguns lugares eles davam uma coroa de louro, em outros lugares eles davam um pedaço de carne para quem vencesse, né? Porque a carne era algo muito caro para se consumir. Então, a cada lugar eles tinham uma premiação diferente. E lá, né, faz menção historicamente às coroas de ouro, né? A cidade havia sido destruída várias vezes, desde a sua fundação, por volta do ano 1000 a.C. É uma cidade que foi muitas vezes abalada por terremotos, sendo reconstruída, né? É como se ela morresse e ressuscitasse. E há um pastor aí, que não existe na Bíblia o nome dele, né? Mas isso é um conhecimento histórico. Ele foi discípulo de João, o evangelista, aquele que morre no ano 100, o discípulo amado. E ele, então, assim como Paulo pregou, que está na Bíblia, e pregou a Timóteo, um jovem pastor, João também tinha uma espécie de discípulo, não que seguisse a ele, mas ele seguia Policarpo, seguia Cristo, né? E ele, então, era o pastor dessa igreja. E a Bíblia fala, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, né? E interessante que essa é a única igreja que não existe, quer dizer, são 2 igrejas que não existe reprovação. A igreja de Esmirna e a igreja de Sardes, né? E a Bíblia fala que tereis aflições e tribulação durante 10 dias. Refere-se a um período exato do ano 313 até o ano 313. O imperador anterior a Constantino, ele
simplesmente mandou um edito chamado Tratado de Latrão, dizendo o seguinte: se por acaso você encontrasse um cristão na frente, você poderia matá-lo, né, sem nenhum problema, ou levá-los às autoridades para que pudessem levar ao Coliseu, a lugares públicos, ou até mesmo na cidade, para queimá-lo, para matá-lo, né, diante de uma grande população, com o objetivo de inibir que o cristianismo continuasse, que o cristianismo pudesse crescer, né? E é nessa situação que nós temos um pastor, né, que é queimado vivo, eu vou falar já dele, e muitos cristãos morreram nessa época. Foi um período muito difícil. Foi piorando ao longo dos anos, né? Nós tivemos aí 200 e poucos anos de grande perseguição. Alguns livros chegam a dizer que morreram mais de 2 milhões de cristãos. E é interessante que quanto mais se matava cristão, mais surgia cristão, né? O Estado exigia que Policarpo, o pastor de Esmirna, adorasse a César, como eu disse para vocês, como se fosse um deus. E Policarpo respondeu o seguinte: servi ao meu Jesus durante 50 anos e ele não falhou comigo um só dia. E aí vocês estão vendo uma foto do lado direito, não é uma foto verdadeira, é um desenho, é uma imagem criada, mas ele foi queimado vivo, né? E ele continua dizendo assim: como poderia traí-lo agora? Então ele foi colocado lá na encosta do Monte Pagos, um lugar alto, aonde muitas pessoas podiam ver, e o pastor da igreja foi sacrificado ali. E a história conta que ele morreu cantando, né? Assim como outros reformadores aí, John Hus, enfim. E é uma história muito linda, né? De alguém que escolheu adorar a Deus incondicionalmente. Ele não adorou a César e ensinava os membros da igreja dele não a adorar a César. E a palavra mirra encaixa perfeitamente, né? Porque quanto mais se matava cristão, quanto mais se destruía cristão, quanto mais fazia ali um sacrifício público de cristãos, o sangue deles virava semente para que outras pessoas pudessem se converter, né? Porque viam que havia uma verdade muito profunda ali, né? Então, Esmirna se tornou um cheiro suave a Deus durante muito tempo. Eles eram pobres, mas na verdade eles eram muito ricos. Eles foram uma das poucas igrejas que testemunharam de maneira muito poderosa, mesmo sem ter nenhum discípulo vivo mais, né? Então, o ano 303, a arena de morte acabou se tornando lugar para mártires, né? Muitas pessoas foram mortas ali nas arenas, né? Sob a dominação romana, cristãos eram lançados para serem queimados ou comidos por leões, né? Um dos últimos a morrerem heroicamente foi Policarpo ali, né? Eu já falei para vocês. E Policarpo respondeu calmamente, né? Em algumas versões fala 50, outros falam 80. Então eu deixei os dois aqui porque há versões diferentes da história, mas por mais de 50 anos, com certeza, né? Ele adorou a Deus, né? E com a subida de Constantino, no ano 313, toda aquela perseguição acaba. Por que acaba? Porque Constantino ele vai fazer uma jogada política. Pretensamente ele se converte. Isso é muito importante nós entendermos. Ele aceita o cristianismo. Ele tem um sonho. Esse sonho tinha uma cruz e uma frase: com essa bandeira vencerás. E ele, conhecido da história, ele começou a misturar a verdade com a mentira. Ele começou a ensinar para as pessoas que poderia ter uma única religião e que as pessoas podiam adorar no mesmo momento. As pessoas poderiam deixar de ser perseguidas. E vocês veem aqui no relato bíblico que eu li no início, que aparece essa ideia, né, da sinagoga de Satanás,
aparece essa ideia de que eles estavam sendo jogados na perseguição e agora, ao ser libertados da perseguição, eles teriam, de alguma forma, sossego, parariam de ser perseguidos. Isso, de fato, aconteceu para uma grande maioria que aceitou esse sincretismo religioso. Foi a mistura da religião romana, que era chamada de mitraísmo, que era uma religião, na verdade, que veio lá dos persas já, que adorava vários ídolos, né? Especialmente o sol. E ele, então, quer misturar essas duas entidades religiosas e pede para que elas façam concessões. O cristianismo teria que mudar o seu dia de guarda e o mitraísmo aceitar mais um Deus, que chamava Cristo. E nessa fusão, então, ele une o Estado com a igreja. Isso vai ser progressivo, não vai ser assim, num toque de mágica. E com o tempo, a religião, vocês vão ver aí nas aulas seguintes, a religião ela acaba tomando até o lugar do Estado. E através da religião eles governam o mundo. O que nós vimos que, historicamente, foi um grande desastre para a raça humana, né? Mas, enfim, sobre a igreja de Esmirna, eu vou voltar aqui, nós temos mais algumas informações. Nós temos que refletir sobre a nossa condição. Eu fico pensando que hoje a igreja tem certa liberdade, hoje a igreja tem facilidade de muitas coisas, não estamos sendo perseguidos, podemos demonstrar a nossa fé com uma certa liberdade. E nós estamos vendo uma igreja letárgica, uma igreja onde as pessoas acham que tudo que elas têm que fazer é ir na igreja uma vez por semana, e não vivem uma fé genuína, porque há liberdade de culto, há facilidade, você pode professar sua fé. Mas, queridos, tenho que falar uma coisa para vocês. Quando a igreja não está sendo perseguida, alguma coisa tem de errado. Quando a igreja não está sendo, de alguma forma, pessoas não têm corrido atrás da igreja, porque nós não estamos pregando, não estamos saindo da nossa zona de conforto. Porque, infelizmente, queridos, com o passar dos anos, nós temos nos tornado apenas uma igreja evangélica normal. Eu falo aqui como adventista, eu não quero aqui dizer para vocês que a salvação vem só pelos adventistas, não, por favor. A salvação vem exclusivamente por Jesus Cristo. Não existe salvação sem Jesus. Mas existe uma verdade que a palavra de Deus traz. A palavra de Deus diz que aqueles que pregam o amor de Deus e a obediência à sua vontade, eles estão com a verdade. 1 João capítulo 2, verso 3 e 4 diz assim: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Infelizmente, existem vários cristãos hoje que estão sendo doutrinados a não guardar a verdade, não obedecer à lei de Deus, dizendo que ela foi abolida, que Deus mudou. E não estou falando que é só do sábado, não, viu, irmãos? A lei de Deus é um conjunto. O próprio Tiago disse que se eu tropeçar em um só ponto, me torno culpado de todos. O salário do pecado é a morte. O pecado é transgressão da lei. E há muito temos visto em nossas igrejas essa questão de tentar juntar, né, a minha pressuposição, a minha vontade, com a vontade de Deus. É muito fácil criticarmos o sincretismo religioso daquela época, mas será que não temos feito algumas concessões também, abrindo mão de princípios da Bíblia, usando certas palavras como: se você pensar de uma outra forma, eu acho que.
Eu não penso que seja assim mais. A palavra de Deus mudou. Nós temos que contextualizar para os nossos dias. Tenho me preocupado muito com isso, sabe? Aquele povo era fiel a Deus. Eles não adoravam as imagens daquele tempo. Não adoravam o César, guardavam os mandamentos de Deus. Foram perseguidos por conta disso. Não estou dizendo que nós temos que desrespeitar a fé de ninguém, mas devemos incomodar, sim. Fomos dar o livro Grande Conflito numa praça aqui, onde fizemos um evangelismo público. E eu tenho pensado comigo que já passou o tempo de ficarmos só em igrejas. É confortável, né? Às vezes ar-condicionado, cadeiras estofadas. Dá até sono, às vezes, de ouvir alguns pregadores. Mas já há muito passou essa época. Nós temos que ir para a rua, para as praças, para as praias, para as avenidas. Temos que levantar bem alta a bandeira do amor de Jesus e também da guarda dos seus mandamentos. Quando a igreja de Deus começar a ser perseguida, é porque o Espírito Santo começou a realmente mover os corações e as pessoas permitirem ser usadas por ele. E eu não tenho visto isso ainda. Eu tenho visto não somente dentro da igreja adventista, mas em outras igrejas, as pessoas indo para um lugar adorar a Deus. Mas quando saem de lá, se esquecem que são adoradores. Temos uma missão. Essa missão não está. Deus falou assim: se tranquem numa igreja, criem departamentos, façam programas, louvem a mim, orem a mim. Deus não falou isso. Deus falou: ide, sai da sua zona de conforto. E a mensagem vai ser a mesma: a guarda, a fidelidade aos mandamentos de Deus, por amor a Ele. Nesta manhã eu faço uma pergunta para você. A tua fé, teu testemunho, tem criado nas pessoas ou vontade de servir a Deus, ou até mesmo ódio de você? É claro que nós podemos fazer de tudo para não termos a segunda opção. Podemos pregar com muito amor e carinho, falar das verdades, mas em algum momento elas vão chocar. Eu fui essa semana a 3 clínicas de recuperação. E nessas 3 clínicas, uma quarta, uma quinta e uma sexta, me deram autorização para falar da palavra de Deus. E eu vou começar falando das coisas que eles precisam ouvir, vou falar das coisas que são importantes para a vida espiritual daquelas pessoas que estão se recuperando, mas em algum momento eu vou ter que falar que eles vão precisar modificar a vida deles, porque Deus aceita a pessoa como ela é, mas Deus quer transformá-la também. E essa mensagem muitas vezes tem estado dentro das nossas igrejas. Deus te aceita como você é, e paramos aí. Sim, Deus nos aceita como somos. Mas Deus quer que nós tenhamos uma transformação. Uma transformação, uma reforma, uma mudança nas nossas palavras, nas nossas ações. Que não sejamos adventistas só no 7º dia, mas sejamos adventistas em todo o tempo. Aquele povo foi perseguido. Aquele povo foi jogado nas covas de lugar, nas arenas para serem comidos por leões. Aquelas pessoas foram queimadas vivas. Mas enquanto o Estado perseguia elas, a igreja crescia. Mas quando houve liberdade, a igreja foi para um buraco. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria um tempo de angústia qual nunca houve. Estamos muito perto desse tempo. Mas talvez nós ainda não acordamos como igreja para fazermos o que Deus pede. Que Deus possa nos abrir os olhos para entender o que Ele espera de nós hoje.
Nós temos uma mensagem. Essa mensagem não é uma mensagem popular que as pessoas muitas vezes querem ou gostariam de ouvir, mas elas precisam ouvir. A mensagem de Deus, de um Deus justo, que quer que elas saiam da frente das adorações desse mundo, que querem que essa mensagem seja pregada a todo mundo, a mensagem de salvação. Enquanto estiver na nossa zona de conforto, dentro das nossas igrejas, fazendo aquilo que todo mundo faz, nada vai acontecer. Mas eu sei que isso não é um poder do ser humano. Estamos apenas comentando aqui. Eu sei que isso é um poder vindo dos altos céus. Eu sei que essa é uma atuação do Espírito Santo. É uma promessa que Deus fez que derramaria o seu Espírito sobre nós. E quando isso acontecer, nós vamos incomodar muita gente. O verdadeiro poder de Deus vai incomodar as pessoas de dentro e de fora da própria igreja. E as pessoas têm que tomar uma decisão. E muitas vezes essa decisão pode lhe custar a vida. E é essa promessa que Jesus vai falar em nosso coração. Não temas o que vocês irão sofrer. O diabo colocará vocês na prisão. E tereis aflição durante um tempo de angústia qual nunca houve. Mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Deus quer te dar uma coroa para você ser rei e sacerdote com ele lá no céu. Não importa o que passemos aqui. Não importa o que aconteça conosco aqui. Não importa se tenhamos que dar a nossa vida por Jesus aqui. De uma coisa eu sei. Aquele que der a sua vida aqui nesse mundo. E a sua vida não precisa ser apenas para que você morra. Dar o seu tempo, dar a sua dedicação, dar o seu amor, dar os seus recursos, né? Dar o seu coração a Jesus. Esses, eu tenho certeza absoluta, que ainda que morram nesse mundo, ainda que não tenham nada nesse mundo, ainda que sejam pobres financeiramente nesse mundo, eles vão receber a coroa da eternidade. Essa mensagem é para aqueles, nessa manhã, que almejam ser como uma pequena flor, que quanto mais você aperta, você aperta, você aperta, quanto mais você sofre nesse mundo, você exala o perfume de Jesus. Deus está procurando homens e mulheres que queiram testemunhar, que queiram obedecê-lo, que abrem mão das coisas desse mundo para pensar nas coisas celestiais, para que um dia possa receber das mãos do Senhor a coroa da eternidade. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, nesta manhã, nós entendemos que enquanto estivermos fazendo as mesmas coisas como cristãos, teremos os mesmos resultados. Mas o Senhor conclama um povo que busque consagração, que se dedique em oração, que ouça o chamado do pastor para sair com grande voz para pregar a mensagem angélica. A mensagem angélica que diz que devemos adorar a um Deus criador, a um Deus que fez um tempo para nós guardarmos, a um Deus que fez uma família para respeitarmos, a um Deus que nos criou com um manual de instruções que é a sua palavra e devemos obedecer, cuidando do nosso corpo, no aspecto completo. Há um Deus que quer que nós eliminemos em nossas vidas coisas que nos afastam dele e que tem preparado uma coroa de ouro para cada um daqueles que forem fiéis até a morte. Nos abençoa, Senhor, para que possamos ter os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos e o coração aberto, para ouvirmos, vermos e sentirmos a sua presença em nossa vida e repartirmos ela a todo mundo, para que um dia possamos ouvir da sua voz ao falar ao nosso coração: bem-estar, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Mas que possamos, Senhor, nos dedicar a sermos mais do que frequentadores de uma igreja,
mas sermos ministros da tua palavra, para salvarmos outras pessoas, através dos dons diferentes que o Senhor nos deu. Cada um de nós temos dons diferentes, mas que o Senhor nos use. E muitas vezes, ao nos usar, vai incomodar muita gente. Mas que ao nos incomodar essas pessoas, ainda que elas nos persigam, o cheiro suave da nossa vida possa ser o testemunho pela atuação do seu Espírito sobre nós. E que as pessoas possam ver Jesus em nós. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Amém. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Edson, eu disse a você, ô Edson, se você, por favor, botar aquele hino, abre, Senhor, os olhos meus. Quando você estava falando, eu lembrei tanto desse hino. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o 372 do Inário Novo. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Obrigado pela mensagem. Muito necessária nesse momento. Muito necessária mesmo. Vou colocar então. Vamos ouvir então essa mensagem muito bonita, né? Que fala sobre abrir os nossos olhos e o nosso coração à mensagem de Deus. Tem uma opção aqui, que é para sair o áudio, né? Ok. Deus abençoe a todos.
e que a gente possa sair da nossa zona de conforto e levar a mensagem a muitos que não sabem ainda dessa palavra de Deus, né? Amém? Amém. 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 Que assim seja. Amém. Bom dia, pastor Edson. Um prazer estar com o senhor e com todos. Fiquem com Deus. Amém, amém.